partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Grande abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 17 de outubro, o ano é 2015. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. Aliás, edição de número 200 do Observatório do Esporte, hein? Uma marca importante, informação e análise para você dos acontecimentos esportivos da semana nessa edição de número 200. Estamos ficando aí mais experimentados, experientes, rodados, né? Merecemos uma camisa, né? O jogador quando faz lá 100, 200, 300 partidas, joga com o número. Então vamos fazer uma camisa comemorativa. Cadê o diretor desse programa? Fábio Fleury. Cadê o Fábio Fleury para tomar a providência? Já tá por aqui, já. Vamos ter camiseta comemorativa ou não? Se vocês financiarem, vamos. Vamos pensar nesse assunto então daqui a pouco. Faz uma vaquinha que a gente compra. Tá certo. Na reportagem de hoje vamos falar sobre o futebol colombiano e a relação com o narcotráfico. Saiba como o Pablo Escobar influenciou dentro e fora das quatro linhas. Além disso, saiba quais são os reflexos que persistem até hoje lá no futebol colombiano, né? Também vamos falar sobre a seleção colombiana que conseguiu se reerguer e como está o panorama atual. Conversamos com o pesquisador colombiano, o David Leonardo, com o pesquisador brasileiro, o Bruno Tomás, e com o professor da Unesp aqui de Bauru, o Denis Porto. Fique ligado, portanto, porque aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Hoje temos alguns desfalques, né, nessa edição de número 200, como, por exemplo, nosso querido Tuca Américo, também o Zeca Marques, mas o palmeirense sempre presente, quase sempre presente, Carlo Napolitano, está aqui para representar os seus colegas, e também o Heitor Facini, né, que vai fazer daqui a pouco a locução da matéria desta semana, ele que também ajudou na produção desse material. A gente até vai passar uma dica, né? Tem uma série que está relacionada diretamente com esse assunto, né, Heitor? Um abraço para você. Um abraço, Guilherme. O Netflix, o portal Netflix, lançou tem mais ou menos um mês, 2 meses, uma série Narcos, que conta a história do Pablo Escobar e de como ele enriqueceu e como ficou milionário, ficou o homem mais rico do mundo. E a série, apesar de falar sobre a história da Colômbia, tem muita participação brasileira. O diretor é o José Padilha, o mesmo que fez Tropa de Elite. E o ator que interpreta o Pablo Escobar é o Wagner Moura. Também atua em Tropa de Elite, atua em várias novelas, vários filmes, várias minisséries brasileiras também. Então fica a dica, porque eu tenho certeza que daqui a pouquinho, quando o nosso ouvinte tiver contato com esse material que foi produzido pela nossa equipe, vai ter ainda mais interesse em assistir esse seriado aí, essa produção do Netflix, tá certo? Bom, vamos começar a tratar os nossos primeiros assuntos, né? Carlão Napolitano vem com os destaques, com os tópicos desta semana. Um abraço pra você, saudações, Carlão. Depois da ideia da camiseta especial, já tô na boa contigo, já, porque eu assino embaixo, viu? Um abraço. Precisamos fazer. Tem que fazer. Abraço, fazer uma Guilherme. extra GG pro Fábio Fleury. E pra muita gente aqui. Inclusive pra mim. Pra você não, tá sempre muito elegante, Carlão. Um abraço. Abraço, Guilherme, amigos. Mandar um abraço pros ausentes, né? O Tuca e o Zeca, que estão gozando de merecidas férias, né? Estamos aqui no intervalo entre o primeiro e o segundo semestre letivo da FAAC, por conta das greves dos últimos anos. Parte da nossa equipe de reportagem também está curtindo aí merecidas férias, né? O descanso, como o Thiago Pavini, que está com certeza bagunçando tudo lá na cidade de Jaú, ele que volta na semana que vem. Bom, mas já que o Zeca não está por aqui, o Tuca também não, vamos aos tópicos dessa semana. O que você preparou pra gente, Carlão? Não vamos falar sobre vôlei nem sobre a portuguesa, né? Isso é certo. Né? Sobre vôlei dá pra falar rapidinho, hein? Já que você tocou no assunto. Hoje, 13h, tem o jogo entre SESI e Consilig Bauru. As meninas, né, do vôlei de Bauru, que estão disputando aí a fase semifinal do Campeonato Paulista. E tem telinha mágica nesse jogo, né? Tem o Jornada Esportiva que vai transmitir, né? Mas tem também os canais Sport TV
transmitem essa partida a partir da 1h da tarde com o Se Ligue e SESI. Bem lembrado. Eu trouxe aqui alguns assuntos de conversar. Um deles que me chamou a atenção essa semana, até pelo que eu comentei na semana passada, né, a grande reportagem que o New York Times trouxe pro Robert Day, que estava disputando uma partida lá, um americano que joga no Brasil, me chamou a atenção a participação de um brasileiro, não sei se vocês chegaram a ver, o Paulo Orlando, que joga beisebol no time do Kansas City Royals. E o time dele acabou de vencer lá os playoffs, os semifinais, e vai disputar as finais da Liga Americana com o Toronto Blue Jays. E se o time do Paulo Orlando, esse brasileiro, vencer esses playoffs, ele disputará, e acredito que seja o primeiro brasileiro a fazer isso, disputará as partidas do World Series, que são as grandes finais dos playoffs do beisebol norte-americano. A outra liga não está definida, né? Então tem jogos aí na fase que seria as quartas de finais nossas aqui, mas aí eu acho que é um feito muito interessante para um brasileiro, até pelo esporte, o beisebol, que não é muito difundido aqui no Brasil, muitas pessoas não conhecem esse esporte, e tem um brasileiro lá que está se destacando, né? Ele é uma espécie de defensor, né, que fica no campo do beisebol para fazer a pegada da bolinha antes que ela caia no chão e eliminar o rebatedor. Então fica aqui só o registro, um brasileiro de São Paulo, natural de São Paulo, que joga beisebol, que vai estar disputando agora nos próximos dias. Que é muito bacana, porque final. Se a gente imaginar que boa parte da população brasileira não tem nem ideia de como funciona, né, das regras, é claro que popularizou em termos, né, nos últimos anos aqui no Brasil, mas muita gente não tem nenhum contato, não faz ideia do que seja. Então, de ter um brasileiro, um representante do nosso país disputando partidas e fases importantes, né, é sempre muito bacana da gente observar mesmo que é a distância. Pois não, Heitor? E já que tá falando de ligas norte-americanas esportivas, dá um destaque também pro Bruno Caboclo, que está jogando agora os amistosos das fases de preparação para a NBA. E essa semana o time dele, que é o Toronto Raptors, enfrentou o Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves, que teve a primeira escolha no draft, que foi o Karl Anthony Towns, e o Bruno Caboclo, que tem apenas 20 anos, é um futuro para a seleção brasileira de basquete, jogou muito melhor do que o próprio Anthony Towns, deu um toco no Anthony Towns e fez uma enterrada. A torcida do Toronto Raptors e nas redes sociais chamava ele de Homem Elástico, comparando ao personagem da série de quadrinhos Quarteto Fantástico. O Bruno Caboclo, que também é conhecido pela torcida do Toronto como o Kevin Durant brasileiro. Kevin Durant, que é um dos astros do basquete norte-americano, da seleção norte-americana de basquete. Então, para quem não tem muito contato aí com basquete também, né? Anote aí a indicação do Heitor Facini, né? Bruno Caboclo, daqui uns anos aí, uma das promessas, jogadores com potencial, né, para a seleção brasileira daqui pouco tempo. Pois não, Fleury? Podemos falar também do Gabriel Medina, que nesta semana foi campeão da etapa da França de surf. Sim, desbancou o Mineirinho, né? Desbancou o Mineirinho. Sim. É, muito bacana. E ele vai com tudo para Portugal agora. Ele tem chance ainda. Bicampeão nessa etapa, né? Foi ano passado e com 2 notas 10 neste ano, quer dizer, que é um feito aí legal. Mas já que o Heitor, falou sobre basquete internacional, eu também queria falar sobre os amistosos do basquete bauruense. Sim, mas não do Bauru Basquete, Guilherme. Não do Bauru Basquete. Do time de basquete da Criarte. Treinado pela Suzete, que fez na semana passada. Melhor ainda. Um amistoso, na verdade, 2 amistosos internacionais contra a Universidade Católica do Chile. Né? Os times sub-13 e sub-14 fizeram lá no ginásio da ITE, da Instituição Toleda de Ensino, 2 jogos amistosos. O time da Universidade Católica estava excursionando aqui pelo interior de São Paulo e eles conseguiram fazer esse jogo, né? Um jogo treino, um amistoso. E a meninada aí da Criarte, da Suzete Basquete, fizeram esses 2 jogos, perderam os 2, né? Isso que é uma diferença grande. Ou perdemos? Foi mais ou menos assim um placar lá da NBA com o time time bauruense. Mas essa experiência, esse contato, né, essa troca, foi muito interessante para todos eles. Eu acho que eles nunca vão esquecer desse amistoso internacional, que talvez tenha sido o primeiro, e na sequência, né, o time do Bauru Basquete, o profissional, fazendo amistoso, e um time aí infantil, juvenil também
participando dessas atividades, que é muito interessante. Pô, muito legal isso mesmo, né? Essa troca de experiência. Às vezes a gente fica focado só, o Bauru Basquete foi pra NBA, jogou. Fez até um bom papel. Semana passada, no último programa, não deu pra gente fazer uma análise, porque o Bauru Basquete ainda não tinha jogado, né? No momento da gravação. Mas dá pra gente colocar como saldo positivo essa troca, essa experiência que o Bauru teve nos 2 confrontos contra o Real Madrid, na final do Intercontinental, onde a gente já mesmo analisou que poderia ter vencido, poderia ter saído com o título, e também esses jogos aí da NBA. Mas como o Carlão colocou aí, muito legal também saber da garotada aqui de Bauru que faz essa experiência, né, com o basquete chileno. Mais algum tópico, Carlão? Não, acho que a gente tem que falar um pouco das eliminatórias, né? E acho que até da participação da seleção brasileira nos 2 jogos. O primeiro jogo contra o Chile, que acabou perdendo. O Chile sendo infinitamente superior à seleção brasileira. E depois, na sequência, na última terça-feira, o Brasil acabou ganhando a partida por 3-1. Contra a Venezuela, contra a Venezuela, em Fortaleza. Mas o que me chamou a atenção foram algumas questões relacionadas à convocação, à escalação, que até foram repercutidas aí pela imprensa por parte do Dunga, né? E o que me chamou a atenção, até assistindo pela Rede Globo na terça-feira, acho que foi um comentário até do Casagrande, de não entender muito bem até mesmo a convocação do Dunga, né? Ele chama 2 laterais direitos, um se machuca, ele chama o Daniel Alves é o titular. Né? Isso pela segunda vez, na Copa América aconteceu isso, e agora nas eliminatórias da mesma forma. Ou seja, parece que ele não tem critério, né? Parece que ele não tem convicção no que ele faz, né? Ele escala o Jefferson para jogar no jogo contra o Chile. Aparentemente, assim, na minha visão, no meu entendimento, o Jefferson não falhou, não comprometeu, foi um chute a queima-roupa, indefensável a bola do chute do Vargas. E daí na escalação para o jogo aqui no Brasil, ele tira o Jefferson e coloca outro goleiro, o Alisson. Né? Me parece que ele quis até dar uma fritada no Jefferson, não é? E talvez ele nunca mais apareça nas convocações da seleção brasileira. E também atribuir talvez a falha do lance ali, dos gols contra o Chile para o Marcelo, de não ter escalado o Marcelo, que joga num time bem melhor que joga o Felipe Luiz, ou seja, joga no Real Madrid e o outro no Atlético de Madrid. Acho que por importância, acho que o Real Madrid tem uma maior importância. E também pela escalação, né? Ele faz uma opção no primeiro jogo com 2 atacantes abertos, depois no segundo jogo ele faz a opção com o centroavante mais fixo, que é o Ricardo Oliveira. Então parece que ele não tem muita convicção e entendimento de um time ideal que ele queira escalar. O que mais preocupa, né, Carlão? Vou até estender esse assunto para o restante dos integrantes da mesa, né? Que o Dunga não mostra critério, e a CBF menos ainda, né? Por chamar o Dunga de volta, depois de tudo que aconteceu, né? Porque o Dunga não tem critério com os jogadores que ele escala, que ele convoca, a forma que utiliza. Mas a CBF também não tem critério nenhum de chamar o Dunga de volta depois do que aconteceu. Poderia muito bem ter colocado outro nome. Aí a gente pode discutir se era o momento, sei lá, do Tite, Levir Coupe, Cuca, que fez uma boa Libertadores um ano antes lá com o Atlético Mineiro, Abel Braga, que alguns defendiam, próprio treinador internacional, né, algum nome de fora. Tudo bem, qual seria o nome? Isso é uma outra discussão, mas a CBF também não mostrou critério nenhum colocando o Dunga, e tem muita gente já pedindo a cabeça do Dunga, independentemente dessa vitória contra a Venezuela, que, do meu ponto de vista, é apenas obrigação vencer a Venezuela em casa. Mas, de qualquer forma, também acho muito confuso o técnico Dunga. Não gosto do Daniel Alves. Não acho que o Jefferson também seja o goleiro titular para o Brasil, mas também não concordo com a conduta do Dunga de mudar e colocar o Alisson, que a princípio foi como terceiro goleiro. Aí o Marcelo Groi acabou sendo cortado, né, por motivo de contusão, e o Alisson acaba entrando como titular, e outras tantas mudanças, né? Não tenho nada contra o Felipe Luiz, mas não acho que devia também sacrificar o Marcelo, como fez. Então, não dá para entender. Mas quero ouvir o Heitor, o Fleury, o próprio Leonardo que está por aqui, daqui a pouquinho vai debater com a gente com a matéria da semana. Eu vou fazer um comentário aqui, que eu sei que eu vou ser vaiado, mas foi um desejo que passou vendo esse último jogo da seleção. Em alguns momentos eu gostei do toque de bola no meio do campo, tá? E me deu
preguiça pensar que o Neymar vai voltar e a gente vai ter que montar um novo esquema de novo. Então eu gostaria de ver essa seleção amadurecer, crescer sem Neymar. Eu sei que é impossível, eu sei que Estou fazendo um comentário aqui, talvez seja uma aberração, mas eu penso assim, o Neymar parece que... o que ele construiu até hoje para a seleção brasileira de resultado efetivo? Ele sei, tem feito... Eu tô tão cansado do Neymar fora futebol, imagético, televisivo, de marketing, Os bastidores, esses exageros em cima dele. Então, eu vi naquela seleção, talvez vocês não concordem, um potencial com alguns outros nomes, tá? De crescer e virar uma grande seleção, e sem o Neymar. A questão do Neymar é que vai ter que se arrumar o esquema tendo em vista esse jogador, né? Eu acho que dos 2 jogos o Brasil não jogou mal, nem contra o Chile, nem contra a Venezuela. Talvez contra o Chile faltou um pouco de ousadia, isso o Neymar tem bastante, né? Até é o lema dele. E o Brasil não atacou, não partiu para cima e poderia até ter tido um resultado melhor. Não digo ganhar, mas ali pelo menos um empate contra o Chile. Nesse segundo jogo eu também gostei do toque de bola, mas eu acho que tem um lugar certo para ele entrar ali, Fleury, que é no lugar do Oscar, né? E que demonstrou falta de ritmo de jogo, né? Muito mas embora... essa dependência para uma seleção do tamanho que é a brasileira, eu não acho legal. Muito embora com uma baita visão de jogo que tem esse jogador, né? Que não pode descartar. O porta-luz que ele fez ali no segundo gol, de pular a bola e a bola chegar de novo nos pés do Willian, foi uma coisa de craque, né? Mas ele tá fora de ritmo, fora de esquema de jogo. Até pra gente encerrar esse assunto, que a gente vai falar um pouquinho de rugby também, antes da matéria da semana, ouvi rapidinho o Leonardo e o Heitor. Não sei se vocês têm essa sensação também, mas até olhando o banco de reservas, às vezes, do Brasil, parece ficar nítido que tá mal escalada a seleção. Você pega o Renato Augusto em grande fase, o Lucas Lima também comendo a bola já há alguns meses no Santos, outros nomes interessantes que a gente tem. Eu, por exemplo, não vejo o Marquinhos hoje melhor do que o Gil, com todo o respeito. Acho que o Marquinhos é um grande zagueiro, tem tudo para melhorar ainda, é um menino com potencial, mas eu acho que o Gil, até pela idade que tem, seria o substituto natural do Davi Luiz, que para mim também não deveria ser titular da seleção brasileira. Então a impressão que me dá, o Marcelo no banco contra a Venezuela, embora o Felipe Luiz tenha feito uma boa partida, o mas... Cássio de fora, né, o goleiro menos vazado do Campeonato Brasileiro, com a defesa menos vazada. Poderia, de repente, ter uma oportunidade também. Fora esses que não foram nem convocados, mas eu tive a impressão que o banco do Brasil estava melhor que o time titular, principalmente no jogo contra o Chile. O que eu achei engraçado, o Hulk. Porque o Hulk, depois que voltou para a seleção, participou de 2 amistosos, fez gol nos 2 amistosos. No Chile não tem como você falar que o Hulk foi o culpado pela derrota do Chile, porque o Brasil em si, na minha opinião, não foi bem. O Brasil não teve alguém que fosse aquele cara, nossa, esse cara foi horrível e esse cara destruiu a seleção. Não, todo mundo no geral foi mal. Então, ele ser sacrificado, sendo que ele vinha de bem depois que voltou da seleção, eu achei talvez uma falta de critério, uma sacanagem com ele. Tudo bem que testar o Ricardo Oliveira é o que toda a imprensa estava pressionando em cima do Dunga para testar o Ricardo Oliveira, artilheiro do Brasileirão, artilheiro do Brasil. Mas o Hulk ainda mais... O Hulk é nordestino, jogou fora do Brasil durante muito tempo, seria a oportunidade dele jogar perto da terra dele. Eu achei uma sacanagem o Hulk principalmente ter sido sacado. Heitor, só precisaria fazer uma investigação. Quantos gols o Hulk fez em jogos oficiais da seleção brasileira? 0. Acho que nenhum. Ele não fez nenhum gol, é oficial. Ele não fez nenhum gol pela seleção brasileira ainda em jogos oficiais. Eu concordo com o Heitor. O atacante desculpa, Leonardo, mas o atacante da seleção brasileira, que era ele na Copa do Mundo, não fez nenhum gol. Que o problema da Copa do Mundo é que a Copa do Mundo tem outros casos, né? Que o Hulk foi escalado uma posição que era completamente diferente do que ele estava acostumado a jogar. Ele fazia mais uma função tática. Eu acho que o Hulk, a tendência pro próximo amistoso é ele pagar o Pato. E o Pato, talvez, eu acho que ele vai ser convocado. O jogo contra a Argentina, não me lembro o outro. Depois enfrenta o Peru. É isso? O Peru, não me recordo. Na Bahia, em Salvador. Eu sei que o jogo é na Bahia, mas pegar a Argentina já fora de casa é dar sorte que não terá o Messi e provavelmente também não o Agüero.
Então o Brasil ele pode dar a sorte de ainda ganhar da Argentina e se recuperar. Eu acho que o Dunga ele tropeça muito, mas muito. São inúmeros equívocos. Pra mim já devia ter saído, mas aí é outro ponto. Não devia nem ter entrado, né? Mas. Você acha que isso é unânime? Eu acho que isso é unânime. Mas eu vejo um Brasil muito separado. Eu acho que o principal defeito do Dunga, que foi um pouco corrigido na Venezuela, mas ainda falta, era a junção do meio de campo. No jogo do Chile, que era um jogo que realmente, por jogar em Assunção, você tinha que jogar um pouco mais compactado, e o Brasil, até certo ponto, o primeiro tempo, por exemplo, mesmo jogando mal, cumpriu esse papel, mas os volantes, eles não saíam. Se você convoca o Elias, que no Corinthians ele é excepcional elemento surpresa, e coloque na seleção pra não ser elemento surpresa, não o coloque. Ponto. O Elias, no Corinthians, ele não é um volante, ele é um meia. É, praticamente um meia. Realmente, muita coisa vai ter que mudar ainda nessa seleção brasileira para o time encaixar, né? E eu não sei se o Dunga vai ter esse respaldo, tanto por parte da CBF, crônica esportiva, torcida, para chegar e arrumar esse time, e nem se vai ser alguma coisa para já também, né? Eu sei que, é claro que a gente vai voltar nesse assunto, mas, por exemplo, seleção olímpica pode ser uma saída, pelo menos umas 3 ou 4 peças interessantes que já podem integrar a seleção brasileira principal. Vamos falar um pouquinho de rugby? Vamos falar, Guilherme? Vamos lá então, Fábio Fleury, nosso diretor, ativo, né? Isso. Participando e produzindo material pra gente, é isso, Fleury? Já faz um mês está acontecendo na Inglaterra o Campeonato Mundial de Rugby, né? E agora acabou a primeira fase, vão começar as quartas de final, né? E pra gente ficar sabendo como que está ocorrendo esse campeonato tão importante, é o terceiro evento do mundo, né, de telespectadores e o estádio lotado, e é interessante que é na Inglaterra, e também eles tiveram o 7-1 deles, viu, Napolitano? A Inglaterra ficou fora das quartas de final. Foi uma tristeza lá para eles. Vamos ouvir, eu conversei por telefone com o Antônio Martoni. O Antônio Martoni é comentarista da ESPN, inclusive foi para a Inglaterra comentar os primeiros jogos, e agora eles vão para a final também. Vamos ouvir o que o Martoni tem a dizer desse campeonato mundial de rugby. Martoni, como que você avalia a primeira fase do campeonato mundial que está acontecendo na Inglaterra? Olha, essa Copa do Mundo tem sido a melhor da história das Copas do Mundo de rugby. Alguns resultados extremamente surpreendentes, como a vitória do Japão sobre a poderosa África do Sul bicampeã mundial. Além disso, o nível de intensidade dos jogos das principais equipes chegou num muito forte. As equipes estão muito bem preparadas, e o mais surpreendente é que as equipes emergentes, como Japão, Uruguai, Namíbia, entre outros, Geórgia, entre outros, também jogaram muito bem e estreitaram a diferença para as equipes poderosas. Então o campeonato está excelente. A gente fez vários jogos lá em loco pela ESPN, a cobertura integral, são os 48 jogos, e agora a gente entra na fase mais complicada, né, Fábio? Que é a fase do mata-mata, a partir de quartas de final. Sim, e agora, né, quartas de final, semifinal e final, que acontece dia 31 desse mês. Só lembrando, Irlanda contra Argentina, Austrália contra Escócia, África do Sul contra País de Gales, Nova Zelândia e França. Qual é o seu palpite? Essa é uma boa pergunta. Está extremamente equilibrado. A gente, pro teu pessoal que está chegando agora no rugby, ou que já conhece o rugby, a gente pode posicionar assim. A Nova Zelândia é a atual campeã mundial e é o país que mais se joga rugby no mundo. É o primeiro esporte lá e são poderosos. Continuam sendo favoritos, mas tem uma tarefa árdua, duríssima, de enfrentar a França, que não está tão bem como em outras temporadas, mas é uma camisa muito pesada, então pode surpreender. Irlanda e Argentina é outro caso à parte. A Irlanda é a atual bicampeã europeia, tem jogado um rugby de altíssimo nível, mas tem pelo menos 4 ausências para essa partida. E ausências que a Argentina pode aproveitar e tentar surpreender e chegar à semifinal. África do Sul e Gales é outra pedreira. A África do Sul teoricamente é melhor, mas a derrota para o Japão na primeira rodada do início do Mundial dá uma impressão que a África do Sul pode ter fragilidades. País de Gales com muitas contusões,
é uma equipe extremamente modificada, durante o Mundial foi se modificando, mas continua muito forte. Então, aí um viés de vantagem para a África do Sul, mais pequenininho. E o último jogo, Austrália e Escócia, esse talvez um pouco mais fácil para a Austrália, mas a Escócia tem jogado bem. Ou seja, equilíbrio muito grande, e a Copa do Mundo de Rugby hoje, Fábio, chega num nível de ter, no mínimo, 6 postulantes ao título mundial. Perfeito, Martoni. Outra pergunta que interessa aqui ao apaixonado do rugby no interior, aqui em Bauru, e a nossa seleção brasileira, quando que você acha que pode chegar num nível tão alto assim? Olha, é um trabalho complicado. O Brasil estará nos Jogos Olímpicos no ano que vem. O rugby retorna aos Jogos Olímpicos, a modalidade de rugby de 7. O Brasil vai estar com masculino e feminino. É uma boa possibilidade, já tem aberto muitas portas para o rugby brasileiro, em termos de excursões, em termos de dinheiro que chega ao esporte. Isso é uma coisa. O rugby de 15 é mais complicado. Você precisa de gerações e gerações. Você precisa ter uma estrutura inteiramente clubística profissional, algo que ainda é incipiente aqui, embora tenha melhorado. E a gente espera e trabalha com a hipótese do Brasil estar na Copa do Mundo de Rugby em 2023. A próxima edição é em 2019, assim como no nosso futebol é de 4 em 4 anos, 2019 no Japão, 2023 provavelmente, ainda não está confirmado, mas provavelmente na Itália. Então a gente imagina e torce para que o Brasil esteja lá em 2023. Perfeito, Martoni, obrigado. E gostaria agora, para finalizar, que você divulgasse o trabalho de vocês. Quem quer assistir pela televisão as finais, a semifinal e final do Campeonato Mundial de Rugby, acompanha como o nome da equipe. E um grande abraço aqui do pessoal do Observatório do Esporte para vocês da ESPN. Obrigado, Fábio, amigos, é um grande prazer falar com vocês. Parabéns pelo trabalho de divulgação de vários esportes, eu sei disso, não só o rugby, é muito legal. Bom, te convido o pessoal sábado e domingo agora, são as quartas de finais da Copa do Mundo de Rugby, começa a partir das 10 da manhã, são jogos na sequência, então 2 jogos no sábado e ESPN, 2 jogos no domingo e ESPN. Tem o Abre o Jogo, a gente tem repórter lá, enfim, é uma cobertura inédita da imprensa brasileira, no particular da ESPN, muitos jogos em loco, enfim, uma cobertura esperando o Brasil chegar. Então a gente conta que os teus ouvintes tenham uma olhada no rugby, comece a se interessar, a gente explica as regras, enfim, para o pessoal poder se entender e saber se gosta ou não. Outro detalhe, se quiser mais detalhes de regra, entra no espn.com.br, você vai lá na página rugby, tem um infográfico, como jogar, como são as regras básicas, enfim, para poder assistir o jogo e analisar se gosta ou não. Bom, muito bem, a gente ouviu então esse material especial produzido pelo nosso diretor, o Fábio Fleury. Mas Fleury, eu de repente não tenho tanto contato com rugby, eu confesso que eu sou leigo no assunto. Você tem algumas dicas para passar, de repente para mim, para outros ouvintes aí do Observatório? Porque a gente não é do ramo, então a gente quer aprender, quer se interessar um pouquinho mais. Dá umas dicas pra gente. Realmente, o rugby a regra é um pouco difícil de entender, mas o próprio Martoni acabou de dizer que eles explicam durante a transmissão, você tem o site para pesquisar, né? O que eu vou dar de dica não é da regra, mas do que você que quer conhecer o rugby, você pode reparar, você pode identificar que são algumas coisas interessantes, né? Primeiro, eles mostram o pré-jogo de vez em quando, vocês verem a torcida. A torcida é sempre animada, tá? Eles sempre vêm fantasiados, é uma alegria contagiante e tem uma certa, tem, é lógico, a identidade com o seu país, né? Mas a alteridade não é tão forte, existe uma amizade fora, né? Eles encontram os outros torcedores dos outros países e tem uma certa confraternização e tal, não é aquela coisa muito, não é agressiva. Ninguém é inimigo de ninguém, eles têm bem em mente isso, né? Isso, lógico, pode sair alguma coisa, algum problema, sim. Mas não é o comum, tá? Então a primeira coisa, repare na torcida. A segunda, reparar no juiz. O respeito com que os jogadores têm com esta pessoa central da partida. Só pode falar com o juiz o capitão de cada time. O jogador que é expulso, o juiz fala o que ele fez e normalmente o jogador sai calado, concorde ou não, ele não fala nada.
Então há essa regra, esse respeito com o juiz, que é fundamental para o andamento do jogo de rugby, tá? A segunda coisa é a terceira já, é a relação de o rugby é um jogo extremamente disputado. De vez em quando você vê lá sobrar uma mão, tem um soquinho ali, outro, mas logo eles né, separam. Mas no final do jogo, depois daquela guerra, eles se abraçam, há uma confraternização, o time vencedor faz um corredor no meio do campo, o time perdedor passa pelo meio, eles aplaudem esse time, e daí o time perdedor faz a mesma coisa esperando que o time vencedor passe e passa aplaudindo também. Então um respeito total entre os jogadores. Outra situação, a tecnologia é utilizada. Você tem a TV, o juiz de TV, então o juiz de campo, ele tem dúvida de se a bola foi na linha, porque o try só existe quando você coloca a bola na linha ou para frente da linha. E daí você mostra a cena. No primeiro jogo de abertura, no jogo de abertura teve uma cena muito legal, teve um try e ficou na dúvida. Daí foram 4 câmeras mostrando o lance. Cada vez que uma câmera mostrava que a bola bateu na linha, a torcida gritava try. Então foi até mais emocionante, porque eles gritaram 4 vezes try, porque foram 4 câmeras marcar 4 vezes também. Mostrando, né? Então a tecnologia é utilizada pelo rugby e é super interessante para ele. A falta de fair play não é tolerada com o juiz, e a própria torcida vai a muito uma jogada de dolosa, né? Com intenção de machucar, tá? E você, ouvinte, você pode agora, para encerrar, conferir uma máxima do rugby, uma frase que existe, que é muito falada, que é isso: o rugby é um jogo de bruto jogado por cavalheiros, e o futebol é um jogo de cavalheiros jogado por brutos. Vamos ver, assistam, e daí vocês podem mandar aqui uma mensagem para ver o que vocês acharam de conferir uma partida de rugby. Fica, portanto, aí a dica do Fábio Fleury a respeito do rugby, né? Aqui no Observatório do Esporte não escapa nada, né? A gente procura sempre dar espaço para diversas modalidades esportivas. Bom, você está sintonizado em 105,7 na Unesp FM. Esse é o Observatório e agora nós vamos conferir um pouco mais sobre o futebol colombiano. Na matéria deste sábado, a locução é do Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Pablo Escobar foi um dos homens mais ricos do mundo graças ao dinheiro ganho através do narcotráfico. Durante a década de 80 e o início da década de 90, o Patrón, como era conhecido, tinha grande poder e influência na política e sociedade colombiana. Pablo era como um Robin Hood para sua comunidade em Medellín, distribuía toneladas de dinheiro para os mais pobres. Tudo isso começou no ano de 1975, quando Escobar saiu do contrabando de produtos para o tráfico de cocaína. A equipe do Observatório do Esporte entrevistou o professor de jornalismo da Unesp, Denis Porto Renó. Denis foi professor durante 2 anos, de 2011 a 2013, na Universidade del Rosário, em Bogotá, na Colômbia. Ele comenta sobre a atuação de Pablo Escobar na sociedade. Os cartéis colombianos fizeram parte de uma história do país. Hoje você não tem cartéis como antes, você tem tráfico de drogas como tem no Rio de Janeiro, né? São cartéis menores, são grupos menores e tal. Na época do Pablo Escobar você tinha basicamente 2 cartéis muito fortes no país, o cartel de Medellín e o cartel de Cali. Participação desses cartéis na sociedade de uma maneira muito presente. Na verdade, eles ocupavam um espaço que o Estado não ocupava, que é o que ocorre no Brasil, o que ocorre em outros países e tal. A diferença é que eles tinham muito dinheiro. Tinham muito dinheiro. Para você ter ideia, o cartel de Medellín, eles mediam o dinheiro que eles tinham por peso, não era por valor, era por peso. Tinha tantas toneladas de dólar, porque realmente ficava de maneira incontrolável você medir. E isso, de certa forma, construía na sociedade um interesse em fazer parte desse cartel. Por quê? Porque fazer parte desse cartel significava ter dinheiro como esse cartel. Outro motivo para Pablo conseguir ter alcançado essa fama se deve à sua imagem simpática quanto à população. Entrevistamos o doutorando em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, David Leonardo Kitian Roldan. Ele fala sobre a idolatria da população acerca de Escobar.
Pablo é realmente um personagem de filme, não? Ele conseguiu criar uma personagem muito carismática, uma pessoa pobre que consegue ser, segundo a revista Forbes, o cara mais rico do mundo. Conseguiu também ser a pessoa mais procurada pelas autoridades, conseguiu apelar ao Estado. Ele quase comprou o exército colombiano. Mas o período não foi de flores para o país. A Colômbia viveu em guerra civil entre exército e os narcotraficantes. Com esse extremo poder na mão, o clima era de tensão e medo na população. O efeito foi visto em todo canto e a mídia local não ficou de fora. David comenta isso. Ele colocou uma bomba no o jornal El Espectador, que é um jornal muito prestigioso, e ele quase conseguiu acabá-lo. Ele matou o diretor, destruiu as instalações, ele também matou um ministro de Justiça, depois um procurador. Não é legal. Pablo Escobar, que ainda hoje é motivo de visita turística na Medellín, ao túmulo, que a gente vende camisetas com o rosto dele na camisa. Isso, de hoje em dia, é um pouco contraditório, porque realmente é um personagem que, numa época do país, ocasionou muitas mortes e muito terror, e não foi bom, não foi uma época para nada boa. O futebol é reflexo da sociedade em que está, e com a Colômbia não é diferente, ainda mais com uma população tão aficionada pelo esporte, como comenta o professor do curso de jornalismo da Unesp, Denis Porto. O colombiano ele tem uma paixão pelo futebol, se não igual ao do brasileiro, talvez até maior. Curiosamente, eles têm uma admiração pelo Brasil. O futebol brasileiro, apesar da Copa do ano passado ter sido bastante crítico para eles, deixou de ser uma admiração e passou a ser quase que uma rivalidade, porque eles falaram assim, eu posso vencer o meu herói. Ainda existe uma adoração. Eu conheci pessoas em Bogotá, várias pessoas, que sabiam toda a escalação da seleção brasileira de 70. O que eu percebia lá é que o sonho deles era ter um futebol igual ao futebol brasileiro. Por isso que com a Copa do Brasil, de 2014, essa relação ela mudou um pouco. O que antes era uma admiração passou a ser uma certa rivalidade. O colombiano é muito fanático no futebol. Quando tinha final, por exemplo, do campeonato colombiano, geralmente a final é Santa Fé, Milionários. E Bogotá parava. Uma cidade de 9 milhões de habitantes parava. A cidade era metade azul, metade vermelho. O narcotráfico tinha uma influência velada, mas evidente dentro do futebol. Times como o Atlético Nacional, Milionários e o América de Cali eram provas desse poder. Segundo David Leonardo, doutorando em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, apesar da ilegalidade do narcotráfico, essa influência não foi de todo mal. A gente tem a tendência a demonizar o narcotráfico, a olhá-lo como se fosse o pior dos males da humanidade. E aqui na Colômbia, isso é quase um motivo de vergonha, falar do narcotráfico, que ele elegeu até um presidente da República e que ele praticamente influenciou muitas capas da sociedade, uma sociedade que admirava o dinheiro fácil, a compra, a propina, tudo isso que um pouco corrompeu a sociedade, mas também tem outra faceta, outra faixa, especificamente no campo de futebol, indudablemente, ele melhorou a infraestrutura do futebol. Isto é, o narcotráfico deu uma aula de como, com bons investimentos, com boa inversão, pode ter resultados. Depois disso, eu acho que temos times que são um pouco mais prospectivos na sua manejo mesmo dos próprios times, os cartolas. Eu acho que aprenderam um pouco dos narcotraficantes. Entrevistamos também o mestrando em História pela Universidade Federal Fluminense, Bruno Tomás. Ele escreveu uma dissertação sobre a relação entre Andrés e Pablo Escobar. O artigo foi desenvolvido em conjunto com Rafael Soares, seu companheiro de curso. Segundo o Bruno, o ápice desse envolvimento foi no ano em que nenhum clube foi campeão. O caso de um ano que foi problemático, que foi o ano de 89, que terminou inclusive sem campeão por ter tido o problema do envolvimento mais direto dos cartéis, no caso do cartel de Medellín, na arbitragem. Teve uma série de problemas com relação a isso.
Mas fora o ano de 89, desde que começou a participação do Cartel de Cali, investindo na América de Cali, você tem uma disputa totalmente esportiva mesmo. Dentre, como eu te citava anteriormente, Bogotá vai investir no Milionários, o Cartel de Medellín no Atlético Nacional e o Cartel de Cali no América de Cali. Então você tem uma disputa muito forte durante esses anos com 3 equipes muito fortes. É claro que, eventualmente, a atmosfera caseira podia influenciar, mas isso só vai ser mais deliberado em 89. Bruno ainda fala que, apesar da ilegalidade, a influência foi importante para o avanço da Liga Colombiana. O América de Cali conseguiu chegar à final da Libertadores por 3 vezes nesse período, e o Nacional de Medellín se sagrou campeão em 89. Sem dúvida, ajudou com a questão do financiamento, mas sobretudo também por estar o futebol colombiano nesse período oxigenado por ideias. Assim, uma coisa não caminharia sem a outra. O Francisco Maturana é uma figura importantíssima nesse crescimento, porque ele é uma pessoa que ele aproveita esse investimento inicialmente dado ao Atlético Nacional e que vai se deslocar para a seleção colombiana, mas ele aproveita esse investimento para pôr em prática a sua filosofia de que o futebol colombiano tem que ter uma identidade própria. O futebol colombiano sempre foi, desde a sua profissionalização, muito dependente da escola argentina, muito carente de um referencial próprio. E o Maturana rompe muito com isso, passa a priorizar um pouco mais o espetáculo do que o resultado. Ele se aproveita muito, ele e, claro, os jogadores que estão sendo formados, os novos valores que estão saindo, se aproveitam desse investimento que está sendo jorrado no futebol para propiciar esse crescimento do futebol colombiano. Os clubes de futebol foram escolhidos por um motivo: a facilidade de se lavar dinheiro. É isso que afirma David Leonardo, doutorando em antropologia pela Universidade Federal Fluminense. Principalmente pelo fato do investimento da máfia em uma atividade que é muito fácil para fazer lavado de dinheiro. Isto é, para trazer dinheiro criminoso e lavá-lo para que ele fique bom, seja dinheiro bom. E como o futebol não tem controle, é muito difícil de controlar ainda hoje, não somente na Colômbia, sino a gente está vendo o escândalo da FIFA. Então, isso favoreceu muito a atividade dos cartéis da droga. Essa influência se expandia para a mídia esportiva, de acordo com David. Os narcotraficantes também tiveram canais de mídia. Eles tiveram imprensa e, fundamentalmente nessa época dos anos 80, tiveram uma cadeia radial. O nome dele era o nome dele era A Guerrilla Deportiva. E eram grandes radialistas, jornalistas, que eles falavam dos times dos cartéis da droga. Então, eles, quando eu falo de aula para os cartolas de hoje em dia, é que os narcotraficantes realmente tiveram uma mirada mais completa do negócio do futebol. Eles pensavam em negócio e eles conseguiram complexificar para vender eles, por supuesto, o futebol. Então, a mídia, nessa época, tinha os que eram defensores dos times e dos próprios narcotraficantes e os jornalistas que faziam denúncias, que criticavam, que falavam que isso não era legal, que isso não era em duplo sentido, legal, que era criminoso, mas também que isso não era bom para a sociedade. E, infelizmente, o que aconteceu é que muitos deles foram assassinados. A seleção colombiana não ficou de fora do narcofutebol. Um dos casos mais emblemáticos é o assassinato de Andrés Escobar por narcotraficantes. Ele fez um gol contra em um jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 94, e a Colômbia foi eliminada. Outro caso a se destacar é o ocorrido nas eliminatórias da Copa de 98. David relata o que aconteceu. E quando a Colômbia consegue se classificar para a França 98, os jornalistas perguntaram na cancha a um futebolista, a um atacante da Colômbia, você a quem quer agradecer pela classificação? E ele falou a Virgem Maria, mas também a Gilberto Rodríguez Orejuela. Assim, falou o nome do narcotraficante, outro do cartel de Cali, assim, na televisão nacional, todo mundo assistindo, não tinha como editar, assim, saiu assim,
saía-se ao ar. Todo mundo viu isso. Então, ele não tinha nem sequer vergonha de falar da sua amizade com os narcotraficantes. Após a morte de Pablo Escobar em 93 e o desmonte do cartel de Cali mais à frente, o narcotráfico foi perdendo força. Hoje em dia, sua atuação não é tão forte na sociedade. A seleção colombiana voltou a ser forte no cenário mundial após 20 anos. Isso coincide com Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, abrindo negociações para tratados de paz com as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. David Leonardo, doutorando em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, explica como é o panorama atual. Ele enviou para a população mensagem de que ele queria fazer diálogos de paz num tempo. 4 anos atrás a gente não queria saber nada de diálogos. Agora a gente já queria diálogos. Agora temos uma mesa na Havana que se fala de que se vai assinar a paz daqui a março, e temos um período muito feliz da seleção, especialmente com a Copa do Brasil. A gente chegou até a 5ª partida, então não foi assim uma coisa de dor, sino de muito empolgamento, não acreditar, mas a gente tem aí uma coisa muito especial com o que aconteceu politicamente e também com o que aconteceu futebolisticamente. Eu acho que o futebol foi um operador nacional para aquela coisa da paz, porque tem muita relação uma coisa com a outra, e com a reeleição do atual presidente, com seu discurso do futebolizado. Mas alguns estigmas nunca serão apagados. O professor do curso de jornalismo da Unesp, Denis Porto, fala quais são as cicatrizes deixadas. Os efeitos que perduram até hoje são todos negativos. O medo, as pessoas até hoje têm medo por uma questão de trauma mesmo, né? Existem pessoas lá que não podem escutar a palavra bomba. Existem pessoas que saem de Bogotá com medo. Pessoas que, enquanto eu vivia lá, me colocaram medo. Um outro problema que existe até hoje lá é a vergonha. O colombiano, ele sente uma vergonha, às vezes, em alguns momentos de ser colombiano, quando esse assunto vem à tona. Foi realmente o maior produtor de cocaína do mundo. Pablo Escobar, ele construiu uma imagem de uma Colômbia violenta, que já era violenta, inclusive pelas FARC, etc., mas ficou conhecido pelo mundo pelo Pablo Escobar. Então, eles têm esse estigma, né? Quando você fala em Colômbia, a primeira coisa que você pensa é em droga, você não pensa em café. David Leonardo, pesquisador colombiano da Universidade Federal Fluminense, explica como sente na pele esses reflexos. Quando você vai para o exterior, a experiência do colombiano é que você perguntam por futebolistas, mas também por Pablo. Broma, piada aquela de se você leva algo da droga, isso é uma coisa que ainda temos que um pouco suportar, não? Quando vamos para o exterior, é a piada mais simples. Muito bem, antes do nosso tradicional debate, após a matéria da semana, vamos aos agradecimentos ao antropólogo e doutorando da Universidade Federal Fluminense, o David Leonardo Kitian Roldan, ao mestrando em História pela Universidade Federal Fluminense, o Bruno César Rodrigues Tomás, e ao professor do curso de jornalismo aqui da Unesp de Bauru, o Denis Porto Renó. E conosco agora, né, além do Carlão Napolitano, para debater um pouco mais a respeito desse conteúdo, além também do Heitor Facini, o Leonardo Del Sante. Mas vamos começar com o Heitor Facini, né? Ambos participaram aí dessa produção. Heitor, fala um pouquinho mais o que você tirou como base aí para essa matéria e também das suas conclusões aí com esse envolvimento, a gente sabe, e ficou muito claro, né, esse envolvimento também no futebol, no que diz respeito ao narcotráfico na Colômbia. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme. Um abraço a todos os ouvintes e a todos os amigos da mesa aqui. Bom, a relação do narcotráfico com o futebol colombiano, dá até para fazer um paralelo com o futebol carioca brasileiro na década de 80 e a relação com os bicheiros, que tinha principalmente no time do Bangu, que era uma influência muito grande. Eles que colocavam dinheiro, eles que escolhiam quem ia ser contratado, eles que escolhiam quem ia comandar o time, como ia ser escalado. Eles eram basicamente os donos do time. E apesar dos pesares que o narcotráfico colombiano na década de 80 foi uma guerra, matou muita gente inocente, muitos civis inocentes, e criou um clima completamente horrível na Colômbia, o futebol lá se desenvolveu muito por conta do narcotráfico.
um fator muito primordial para o sucesso da grande geração de Valderrama, Rincon, Higuita, Asprilla, e o próprio Andrés Escobar, que foi morto depois da Copa de 94. E isso é muito interessante e ao mesmo tempo estranho, porque a gente que está aqui no estado de São Paulo, apesar de ter os dirigentes que fazem desvio de verba, desvio de dinheiro, não é aquele crime declarado, de pessoas criminosas declaradamente comandando seu time. Isso é muito estranho, e a relação deles com os jogadores, principalmente, era muito próximo. Enquanto o Escobar estava preso, o Higuita foi lá visitar o Escobar pra visitar, porque eles eram amigos. Fato que causou também a prisão do Higuita e o corte dele da Copa de 94, que ele não foi participar. O Escobar, enquanto ele estava preso, ele chamava jogadores dos mais variados países da América do Sul para jogar amistoso dentro da prisão com ele. Ficar brincando lá, jogando bola dentro da prisão. E era uma relação muito próxima. Tinha livre acesso, tinha um ciclo de amizades ali, né? Uma prisão construída por ele. É uma prisão construída por ele. Não era bem uma prisão, era quase um castelo para ele. Era uma mansão para ele. Não, o que eu achei interessante nas entrevistas é essa figura contraditória dele, né? E esse contraponto também em relação à influência do narcotráfico em relação ao futebol. Ou seja, num sentido, causa uma tragédia, como a morte do zagueiro Escobar, né, por conta disso, e no outro sentido, como disse o entrevistado, o colombiano auxilia na própria profissionalização do futebol, quer dizer... Não só do futebol ainda. E assim, até a própria figura do Pablo Escobar, ou seja, ela causa medo, receio, como disse o Denis, mas também há uma certa idolatria, também mencionado que as pessoas vendem camiseta, essas coisas lá na Colômbia, ou seja, ele foi um benfeitor, mas foi um terrorista também, ele ajudou uma certa camada da população, mas foi demasiadamente prejudicial para a maioria. Então a figura dele é contraditória, e o que chama atenção também é deixar esses estigmas, né? Ou seja, como o colombiano, um povo ligado ao narcotráfico, um povo traficante relacionado à cocaína, não é bem verdade isso, né? A Colômbia tem muito mais coisas do que somente essas questões. Então acho que chama uma atenção essa relação. E o que eu queria pontuar é que talvez a grande geração do futebol colombiano tenha sido justamente dos anos 90, né? Até comecei a fazer uma relação aqui, a do Rincon, Asprilla, Valderrama, Higuita, talvez nem todos tenham jogado junto, mas eu acho que a gente lembra muito mais do Rincon pelas passagens que ele teve aqui no Brasil. Mesmo não atuando juntos, né? A grande safra foi por aí, né? Agora o futebol colombiano melhorou. Agora o futebol colombiano melhorou tanto que chegou nas quartas de final da Copa do Mundo. Tem uma safra de jovens também muito ascendente, como o próprio James Rodrigues, que é um talvez dos 10 melhores jogadores do mundo hoje, que joga pelo Real Madrid. O Falcão, que foi artilheiro 2 vezes da Europa. E outros tantos, o Murillo, o Guarim. Outros que estão subindo também. Mas eu só quero dizer, é uma geração que a própria contradição, né? Foi a melhor geração, mas foi uma geração que parece que não jogava de forma profissional, né? Com muita brincadeira em campo, até o próprio Higuita, que fazia com o rabo de arraia, né? Fez o escorpião. Que defendia. Os caras estavam ali para se divertir, né? E me parece isso, até foram, não como sensação em 90, mas sim um bom time em 90, e perderam pro time de Camarões, e se não me falha a memória, foram desclassificados na primeira fase, também em 94, a grande sensação, e perderam. Ou seja, parece que o futebol, eles não levavam muito a sério aquelas questões. Isso faz parte também da maneira como que o Maturana, que era o técnico da época, concentrava e colocava os seus jogadores em campo. A partir do momento que ele abandona um pouco a escola argentina de futebol e tenta dar um estilo novo à Colômbia, ele diz, olha, a gente não tem que se preocupar tanto com tática, tem que se preocupar mais com um jogo mais bonito, um espetáculo, que assim a gente consegue desenvolver melhor e desenvolver um estilo de jogo um pouco mais atraente aos olhos, acho que a gente pode dizer dessa maneira. A Colômbia, depois de um tempo, espera até um título dela em 94, que é uma coisa que decepcionou muito, porque foi eliminado logo na primeira fase, principalmente para os Estados Unidos, que era um time, aliás, não muito badalado na época, só era sede da competição. E são várias as oportunidades que a Colômbia teve de mostrar o futebol
E a exceção da Copa do Mundo, ela conseguiu muitas das vezes ir longe. Lembrando que os Estados Unidos caiu para o campeão mundial, né? Sim. Caiu para o Brasil. No dia da independência dos Estados Unidos. 1-0 somente. E o mais simbólico desse jogo é que muito dessa caça contra os narcotraficantes era influenciada pela polícia norte-americana dentro da Colômbia, correndo dentro da Colômbia para conseguir caçar os narcotraficantes. Porque se a gente lembrar, a Colômbia virou a principal fornecedora de droga para os Estados Unidos através de Miami. Ou seja, o narcotráfico virou problema para os Estados Unidos também. E eles influenciavam muito eles se intrometiam muito na política colombiana. E esse jogo, o Andrés Escobar, ele fez o gol contra e a Colômbia perdeu, e foi muito simbólico por isso, porque além dos Estados Unidos não ser um time tão bom quanto é hoje, que hoje ainda não é excelente, mas é muito melhor do que era um jogo muito simbólico, era a derrota contra o imperialismo yankee, que foi assim... Contra quem estava invadindo o país para tentar derrotar a maior riqueza do Estado, para quem considerava o narcotráfico a grande riqueza do Estado, né? Na época o Escobar era o homem mais rico do mundo. E o Andrés Escobar, o zagueiro, ele era talvez o jogador que era considerado mais talentoso, o jogador mais querido dessa seleção colombiana. Tanto que era capitão. Tinha até um apelido de Cavaleiro, que era por causa do gol que ele fez no estádio de Wembley. Ou seja, ele era um grande nome da seleção colombiana. Mas aí ele fez o gol contra e todo esse peso foi jogado nas costas dele de perder a Copa do Mundo, que era uma sensação que poderia ter sido campeã, segundo todo o prognóstico falava, chegou até a ganhar da Argentina de 5-0 em Buenos Aires. Assim, eram coisas impressionantes que a seleção conseguia fazer. E foi o Andrés Escobar que fez com que a Colômbia perdesse para os Estados Unidos. É basicamente isso, ele foi o causador da derrota. Aí, mesmo depois que o Pablo Escobar já tinha morrido, que foi em 93, o cartel de Cali manda matar o Andrés Escobar, porque fez um vexame nacional para a seleção colombiana. Vexame com dimensões internacionais, mundiais. Né? E o vexame só ficou ainda maior com a morte do jogador. Sim. E a Colômbia demorou muito tempo para conseguir se reerguer. Mesmo tendo talentos, a seleção não rendia. E a seleção começou a render quando entrou o José Pekerman, criou um método de trabalho, muitos jogadores foram cedo para a Europa, eles conseguiram aprender lá. O estilo de jogo mudou, virou um estilo de jogo mais tático do que simplesmente drible, todo um jogo projeto bonito. De base, né? Porque a seleção colombiana chegou à semifinal de Mundial Sub-17, chegou a disputar a Olimpíada, se eu não me engano, jogou o Mundial Sub-20, e foi toda uma geração que foi subindo junto, como a geração da Argentina de Messi, por exemplo, que não ganhou o Mundial por muito pouco, mas que a maioria dos jogadores que chegaram à final do Mundial subiram juntos com a geração que Messi conduziu, teoricamente, no Ouro Olímpico de 2008, se eu não me engano. Bom, a gente falou muito do que representou o narcotráfico dentro do futebol colombiano, né, as influências, e a gente mencionou também durante a matéria que isso perdeu força aí nas últimas décadas, nos últimos anos. Perdeu força, mas a que tudo indica não foi extinto, né? Até a gente conversava em off, né, Leonardo, que existem algumas investigações rolando lá pela Colômbia ainda nesse sentido, né? Sim. É que ainda, por mais que tenha perdido um pouco o poder, o narcotráfico ainda existe na Colômbia, né? As forças revolucionárias, que são as Farc, ainda que estejam em negociação com o governo, elas também existem, e esse poder acaba por influenciar um pouco na sociedade. O Envigado, que é o clube onde o James Rodrigues começou sua carreira, tudo bem que ele foi muito jovem pro Banfield da Argentina e logo depois pro Porto, mas o Envigado ele está sendo investigado por relações com narcotraficantes. Isso está acontecendo. O América de Cali, que é o clube do narcotráfico de Cali na época, da década de 80 e 90, hoje ele não disputa a primeira divisão. Então isso mostra um paralelo de poder. O narcotráfico ali, naquele clube, se ele existe, ele já não tem tanta força nem para deixar o time na primeira divisão colombiana, que não é um dos campeonatos, o campeonato mais forte da América do Sul. Ele é o quarto, quinto, talvez.
Carlão lembra do futebol colombiano, abre até um sorriso, né? O título do Palmeiras, o único até agora na Libertadores, nos pênaltis contra o Deportivo Cali. Isso, em 1999. Faz não tempo, era um clube com investigação de narcotraficante. Faz tempo. Pois é, tem um tempinho, mas foi a grande conquista aí da equipe do Palmeiras. Bom, e você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Facini, com comentários do Carlão Napolitano e também do próprio Heitor, né? Que também integra a equipe de reportagem ao lado do Leonardo Del Sante, da Jéssica Dourado, do Isaac Toledo, do Leonardo Guerino e do Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Trabalhos técnicos do sempre competente Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, obrigado pela companhia, um ótimo final de semana e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.